aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto. Posso amar, perdoar. Olá, irmãos, que bom que você reservou um tempinho para a gente meditar na palavra do Senhor, para a gente conversar, como o pastor André já falou desde o início, que nós teríamos essas mensagens, essas meditações em relação ao discipulado, tá? Então que você consiga se organizar, se acomodar, pegar um café, sua Bíblia, que a gente possa conversar um pouquinho de uma maneira bem breve, como um devocional mesmo, mas que a gente esteja refletindo sobre esse assunto que é tão importante, que falou ao meu coração, e meu desejo, nosso desejo é que fale também ao seu coração, tá? Vou orar para iniciar, e em relação aos pedidos que muitas vezes vocês fazem ao longo da live, hoje a gente não vai fazer
essa oração aqui, mas se quiser comentar algo, pode deixar aqui depois. Em nossas casas nós estaremos orando por esses motivos, tá bem? Paizinho, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento. Obrigada pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, Senhor. Obrigada pela liberdade que nós temos em estudar a Tua Palavra, em Te cultuar. Obrigada pela essa comunidade, por essa igreja, que a gente possa crescer a cada dia mais espiritualmente, em conhecimento de Ti, da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós e fala, Senhor Deus, através da minha vida, aquilo que o Senhor quer. Obrigada por já falar o meu coração e mais uma vez eu te peço que fale o coração dos irmãos, que a gente possa refletir e durante esse período, desse final de semana, a gente consiga agregar, Senhor, esse conhecimento da Tua Palavra e meditar para que durante esse ano a gente possa se comprometer a viver como uma igreja que discipula, uma igreja que ama e que cuida das pessoas. Com certeza isso já tem sido feito de alguma forma, mas cada vez mais a gente possa se aprimorar e Te glorificar através disso também, Paizinho. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Eu quero iniciar então falando do texto. O pastor também já falou sobre ele, mas não tem como falar discipulado, na minha visão, sem falar de Mateus 28. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 28, 19 e 20. Se quiser anotar para depois conferir também, de uma maneira breve, eu vou estar lendo ele. O texto fala o seguinte, no Evangelho de Mateus, Jesus falando: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, depois ele segue falando, até a consumação dos séculos, né? Que a partir do momento que ele subiu aos céus, o Espírito Santo permaneceria conosco, como vocês já sabem. Esse texto, se você prestar atenção, você vai perceber que ele não é uma sugestão. Ele não é algo que Jesus estava falando. Se der, talvez, se sobrar um tempinho, vão e façam discípulos. Ele fala ide como uma ordem. Faça discípulos. Pregue o Evangelho. Faça, ande com pessoas. E a gente entende, então, se a gente viver uma vida, né, de discipulado, a gente está cumprindo, então, um mandamento, vivendo em obediência, conforme, né, a palavra nos instrui. Então, o discipulado, obviamente, não é uma sugestão, não é algo que o pastor inventou. Esse ano nós vamos, então, inovar. Esse ano a Convenção Batista Pioneira pensou algo novo. Não, isso vem do próprio Cristo. Isso é algo que Ele nos deixou. E o próprio ministério de Jesus, a caminhada dele com os discípulos, os ensinos, os compartilhares que Ele teve, nos demonstra de uma maneira bem simples, né, como de fato é o discipulado. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade nisso. Então a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa compartilhar mais sobre isso, segundo a palavra. O ministério de Jesus, então, foi, de fato, espalhar o reino de Deus sobre a terra, pregar, ensinar pessoas, caminhar com pessoas, instruir pessoas, e tudo isso para que ele, no caso, fizesse discípulos. Quem é, então, um discípulo de Cristo? Né? A gente sabe que os 12, 11, enfim, foram discípulos de Cristo, andaram com ele no tempo dele. Mas hoje, quem é o discípulo de Cristo? A gente sabe que quem pode se considerar um discípulo de Cristo é alguém que tem um relacionamento de fato com Jesus. É alguém que foi evangelizada, que conheceu a palavra, o evangelho, teve essa transformação, houve arrependimento na vida dela,
ela se converteu, e nesse processo de conversão acontecem algumas coisas que tornam ela um discípulo de Jesus. Uma das coisas simples e óbvias é a questão de estudar a palavra. Quando a gente se torna, né, a gente se arrepende, o amor de Deus nos constrange, nos levando, né, ao arrependimento, ao reconhecimento que nós somos pecadores, ao reconhecimento que precisamos de um Salvador. Então, isso nos move a algumas coisas que eu vou citar aqui. Uma delas é estudar, conhecer a palavra de Deus, é ouvir mais da palavra de Deus, é buscar mais esse conhecimento. Não sei se você recorda, mas quando você se converteu, você tinha uma fome, sede de conhecer Jesus, de entender o que se passava, como é a palavra. Então, isso faz parte de um discípulo de Jesus. Então, estudar faz parte do discípulo de Jesus. Outra coisa também é que essa pessoa, ela parte a conhecer a palavra, ela parte a ver as verdades, ela está nessa vida de conhecimento sobre Jesus, aquilo vai libertando ela das coisas, das trevas, das coisas que prendiam ela de se aproximar de Jesus, né? Lutando contra o pecado. E isso também remete ela a viver uma vida com os olhos na eternidade. Então, o discípulo de Jesus, como Paulo fala em Filipenses 1, do 20 ao 24, que a morte, que ele estava em dúvida se ele preferia morrer ou viver, né? Que a morte era lucro e o viver era Cristo. Que aqui na terra, ele vivendo, ele viveria para glorificar a Deus, para servir, para proclamar o Evangelho. E se ele morresse, ele estava extremamente feliz porque encontraria a Cristo. Então isso faz parte da característica de um discípulo. E quando nós temos os olhos na eternidade, os olhos naquilo que Jesus, que viveremos, né, com Jesus, nós não nos apegaremos tanto às coisas nessa terra. Nós teremos uma vida aqui, um trabalho, uma família, sim, mas a essência da nossa vida está focada em Deus. Quando a gente tem uma conversão, quando a gente passa a ser discípulo de Cristo, a gente já não fica tão apegado às coisas daqui, mas tem o foco lá no futuro, que esperamos, que é a eternidade. Tá, beleza. Existe essa forma. Vou evangelizar alguém, vou falar do amor de Deus, vou pregar a palavra e a pessoa vai se converter. E agora? Né? A partir desse momento é a nossa ordenança em relação a fazer discípulos. A gente precisa de cuidar dessas pessoas, a gente precisa amar essas pessoas e ensinar elas segundo a palavra. Existe a possibilidade também de a gente fazer isso com alguém que já é cristão, que já tem anos de conversão e cuidar dessas pessoas, né? Então, agora eu vou falar rapidamente algumas coisas de como a gente pode ver isso, como que a gente pode encarar esse relacionamento discipulador. Assim como uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo, para você fazer discípulo, para essa pessoa ser discipulada, você precisa estar se relacionando com ela. A gente tem o cuidado da igreja, da comunidade, de toda a igreja, né? Quando a gente participa dos cultos, a gente está sendo discipulado, ensinado também nas EBDs, nas células. Mas eu creio que é bastante importante. Na palavra nos mostra vários exemplos em relação a isso, que é aquele relacionamento intencional, o relacionamento de um a um. Quando a gente abre o coração, quando a gente instrui a pessoa, quando a gente ensina e quando a gente tem esse cuidado um a um, né? No particular, assim dizendo. Então, esses relacionamentos intencionais, eles vão se dar no convívio da igreja. Muitas vezes a gente vai chegar no culto, ou no início, ou após, e a gente tem esse hábito, né, de perguntar para algumas pessoas, intencionalmente, né? Não é, esbarrei na pessoa, como é que tu tá? Não, mas a gente, vou perguntar para a pessoa se ela tá bem, como que foi a semana dela.
Então, esses são os cuidados que a gente deve ter. Mas além desses encontros que a gente tem durante a semana, né, dos cultos, a gente deveria ter esse cuidado também durante a semana. Seja por mensagem, mas também com os devidos cuidados. Eu sei que em relação à pandemia, às vezes dificulta um pouco mais isso, mas que a gente possa ter momentos de conversa, momentos de orar, de leitura da palavra, de repente estudar um livro juntos. E essa troca, esse caminhar, esse andar com a pessoa vai tornar ela o seu discípulo. Mas como eu faço para ser, então, para me tornar um discipulador, para fazer um discípulo? Em primeiro lugar, a gente deve orar, assim como todas as coisas que a gente faz na nossa vida, pedir direcionamento do Espírito Santo, de Deus, estar firme, buscando, estudando a palavra, sendo orientada pelo Espírito Santo, tudo aquilo que você for ensinar, ser pautado pela Bíblia, realmente ser direcionado pela palavra de Deus e não necessariamente aquilo que você acha, eu penso assim. Não, isso deve ser totalmente pautado pela palavra de Deus. Essa forma, a gente também está cumprindo o mandamento de amar uns aos outros, né? Esse cuidado que nós temos através do discipulado demonstra esse amor que Deus nos pede também. Ok, então, eu quero fazer discípulo, eu quero cuidar de pessoas, eu quero amar, né, outras pessoas, como que eu faço? Uma das formas é a pessoa se voluntariar, dizer, eu preciso de alguém que ande comigo, você quer estudar a palavra de Deus comigo, me ajuda nessa questão de crescimento espiritual. Ótimo, já está tudo certo, encaminhado. Você passa a andar com ela, você combina com ela, de repente, né, encontros talvez semanais, dependendo de como é a rotina de vocês. E caso a pessoa não, né, nossa, eu quero discipular, eu quero sim viver isso, eu quero viver essa palavra, eu quero obedecer a Deus em relação a isso, mas eu não sei quem discipular, eu não sei como que eu vou abordar as pessoas. Não necessariamente precisa ser alguém que você tem um convívio tão grande ou um super amigo, mas você pode oferecer, até mesmo procurar o pastor e falar que você tem esse interesse, né? E com certeza Deus vai direcionar, porque é da vontade dele, é algo que ele deixou para a igreja, então ele vai direcionar dessa forma. Coisas que a gente pode fazer durante esse tempo de discipulado, além de estudar a palavra, de orar, de perguntar para a pessoa como que ela está, de se alegrar, de chorar com ela, também é encorajem as pessoas a serem parecidos com Jesus. O foco do discipulado, na verdade, é ajudar as pessoas a se tornarem parecidas com Cristo, a serem discípulos de Cristo, não de nós mesmos. Não que a gente não vá ser bom exemplo, não que a gente não vá proporcionar isso para a pessoa, de que a pessoa consiga olhar para nós e ver bons frutos, mas o foco é apontarmos para Cristo. Outra coisa também, né, que sempre surge a oportunidade de aconselhar essas pessoas. Algumas vezes, né, por exemplo, comigo, as meninas perguntam algumas coisas, questionam sobre assuntos e eu preciso ter a sabedoria direcionada por Deus, pelo Espírito Santo, ter uma vida de oração, ter um cuidado, né, de estar alimentado espiritualmente, pautado pela palavra e mostrar com todo o meu amor aquilo que, né, no caso, a menina perguntou, ela precisou. Mas o meu conselho e meu encorajamento para vocês é que isso possa acontecer, né? Se a gente de repente não sabe alguma coisa, dá uma estudada, diz para a pessoa, não sei agora sobre isso, mas eu vou pesquisar, eu vou orar, vou, sei lá, perguntar de repente para o pastor ou ler em algum livro. Não é vergonha você não saber. Então, uma pessoa dizer que não quero discipular porque eu não sei, eu não conheço ninguém conhece totalmente. Então, que você possa estar com o coração disposto a cumprir
Deus vai direcionar, Deus vai te capacitar, Deus vai, né, segundo a palavra dele, mostrar quais são os caminhos, enfim, mas que você esteja disposto. E quando, né, não souber alguma coisa, seja transparente com essa pessoa que você está discipulando. E que depois você traga a resposta ou descubram juntos, isso não é um problema. Talvez a pergunta seja, tá, mas quando? Quando que eu vou discipular? É um período? É esse ano? É 2021 que a gente vai fazer isso? E a minha resposta é não, é sempre. É hoje, o tempo é agora, é amanhã, é enquanto você tiver fôlego. Quando você viver nesse mundo, você vive essa grande comissão que Jesus deixou para nós, né? Deixou para mim e para você, que é discipular. Não é um ministério específico, não é um programa da igreja, não é algo que veio para nós, é algo que Jesus deixou para nós. Não é direcionado somente para os líderes de ministério, não somente para os pastores, esposas, ou enfim, diáconos, não sei o cargo que você pensa, ou enfim, mas é para todo mundo. E não se trata de, agora eu não estou com tempo, agora eu tenho um filho pequeno, ou nossa, eu sou empresário, tenho muitos compromissos, ou eu não tenho, nem tenho muito dinheiro, eu sou simples, eu não sei falar com palavras, né, eloquentes ou de uma forma mais rebuscada, enfim. Ou quando muitas pessoas podem dizer, quando me aposentar eu vou fazer discípulo. Não, Jesus disse para você agora, se você aceitou Jesus, se você teve o arrependimento, se você entende que você é um discípulo de Cristo, você deve discipular. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que falou na sua palavra. E daí, como eu falei antes, né, quem que eu devo? Você pode se oferecer, a pessoa pode de repente pedir para você discipular ela. Podem ser pessoas que ainda não conheceram Jesus, mas claro, você vai ter que apresentar o evangelho, né? Depois de a pessoa se converter, você vai viver esse processo. Pais e filhos, isso deve ser imprescindível, discipular pais e mães, né? Discipulem seus filhos. Mas também isso é direcionado para todos. Creio que, como diz em Colossenses 3,16, a gente deve ser, e Hebreus 3, do 12 ao 14, a gente deve se mutuamente se aconselhar, né, se crescer espiritualmente e se ajudar como comunidade. Então não é só aquela pessoa que recém se converteu ou os jovens, adolescentes, não, a igreja toda tem esse, né, tem esse direcionamento para discipular e ser discipulado. Uma coisa que é bastante interessante, algo que a gente deve só cuidar, é que esse cuidado que deve ser feito. Mulheres discipulam mulheres, homens discipulam homens, para ter todo esse cuidado em relação, né? Até porque, além do cuidado, a gente sabe que tem assuntos que realmente vão conseguir ser compreendidos, né, de igual para igual nesse sentido, assim. Enfim, é isso. Tentei ser breve, tinha bastante coisa aqui separada para falar com vocês, mas não quero que se prolongue muito para falar desse assunto. Mas o meu desejo, a minha oração e o nosso desejo como liderança da igreja é que você tenha isso no seu coração, você entenda que o discipulado é uma ordem de Cristo. Você, discípulo de Cristo, convertido, precisa ter esse entendimento. Se você de repente não consegue enxergar agora como viver isso, ore ao Senhor, busque a Deus, peça para o Espírito Santo direcionar, se capacite, estude a palavra, dia após dia, com devocional, com livros específicos para estudar a palavra de Deus, venha, né, aos cultos EBD, esteja com a gente em comunidade, mas pense que com todo amor, com respeito à pessoa que você vai discipular, Cristo pede que você faça discípulos. Então, esse é o meu desejo, tanto obviamente para a minha vida, para a nossa igreja, para você. Eu vou orar mais uma vez para finalizar esse tempo com você. Paizinho,
Mais uma vez, muito obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos direciona conforme a Tua palavra. O Senhor nos mostra aquilo que nós devemos fazer. O Senhor nos mostra as diretrizes, aquilo que o Senhor quer. E nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Muitas vezes nós não queremos abrir mão da nossa própria vontade. Muitas vezes a gente não quer fazer algumas coisas porque realmente nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade e muitas vezes olhar para o outro de uma maneira que a gente às vezes não tem conseguido. Então te peço, quebranta o nosso coração, que isso também possa ser motivo de arrependimento, de transformação do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor possa vir a nos mostrar aquilo que a gente precisa crescer e nos prepara, Senhor, como indivíduo e como igreja, para que a gente possa abraçar pessoas, que a gente possa amar pessoas e ensinar, fazendo discípulos do Senhor, porque essa é a Tua vontade para a nossa vida. Esse é o Teu mandamento, essa é a missão que o Senhor deixou para nós. Por isso, tem misericórdia e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, que você consiga, aí de repente, se está em casa no feriado, consiga descansar um pouquinho, consiga meditar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar, mandar alguma mensagem, se não ficou alguma coisa clara, não fique sem nos procurar. E ao longo desses 2 dias, a gente ainda vai ter outras palavras, os pastores vão estar compartilhando com vocês. Então, que esse dia seja um dia de reflexão e que a gente possa realmente viver essa vida sendo discípulo de Cristo, imitadores de Cristo e fazendo a vontade dele aqui nessa terra. Deus abençoe você, sua casa e continue com a gente até as próximas e continue com a gente nas próximas mensagens, nos próximos compartilhares sobre discipulado. Ore também para que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.